Dois homens deitados no topo do morro sem nenhum ferimento aparente. Não tinha nenhuma explicação para eles estarem ali. E cobrindo o rosto dele tinham duas máscaras feitas de chumbo. E ao lado do corpo, um bilhete, digamos que quase indecifrável. Uma frase que dizia, abre aspas, às 18h30, engolir a cápsula. Depois do efeito, proteger os metais, esperar o sinal, máscara. E foi isso que tinha nesse bilhete. E esse, com certeza, é um dos casos mais estranhos da história do Brasil. E até o final desse vídeo você vai entender por que ele nunca foi resolvido. Muita negligência, muito mistério, e é um dos casos mais perturbadores que eu já vi. A descoberta. Bom, dia 20 de agosto de 1966, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, um garoto de 18 anos estava soltando pipa perto do Morro do Vintém. O vento estava forte, propício para aquela modalidade, e a pipa dele acabou sendo cortada e caiu na direção do morro. E ele, como qualquer pessoa faria, correu atrás. Só que no meio do mato, antes dele chegar na pipa, ele acaba vendo duas coisas no chão. Ele se aproxima e percebe que não são coisas, são dois corpos. Dois homens deitados de costa, de terno, capa de chuva preta e ali, parado, sem se mexer. O garoto desce o morro correndo e vai avisar a polícia. Só que aí já começa o primeiro problema. Tava chovendo tanto que a polícia decidiu esperar até o dia seguinte para poder subir. E foi exatamente isso que começou a destruir as provas. Bom, no dia seguinte, os policiais, bombeiros e também, como não poderia faltar, curiosos, sobem o morro para encontrar exatamente o que aquele garoto tinha descrevido ali. Só que tinha um detalhe. Ninguém esperava que perto do corpo haveria duas máscaras de chumbos, parecidas como um óculos. Os corpos estavam deitados sobre folhas de palmeira chamada de pindobá. E essas folhas foram cortadas com uma faca que não estava ali em lugar nenhum. Bom, junto dos corpos tinha uma garrafa de água mineral vazia, tinha também um caderno cheio de anotações e técnicas de eletrônica. E aquele bilhetinho, o bilhete das instruções totalmente esquisita. Ninguém, óbvio, sabia o que aquilo significava. E para piorar, os corpos estavam já começando a entrar em decomposição por conta das chuvas. Então a polícia precisou levar os corpos rapidamente para o Instituto Médico Legal. Pelos documentos, a polícia descobre rapidamente quem são eles. Um é Manuel Pereira da Cruz e o outro é Miguel José Viana. Os dois eram técnicos de eletrônica. Eles trabalhavam juntos numa oficina de conserto há anos e moravam bem longe dali, numa cidade chamada Campos dos Goytacazes. E aqui já fica tudo mais estranho. Porque, pensa comigo, por que dois técnicos de eletrônica de uma outra cidade apareceriam mortos logo no topo de um morro usando máscaras de chumbo? Segundo a sua esposa, Miguel, na noite do dia 16 de agosto, ele tinha dito que ia viajar para São Paulo no dia seguinte com o Miguel, para eles comprar um carro e usar as peças lá na oficina deles. Ele até separou um bom dinheiro para isso. No dia seguinte, logo pela manhã, os dois pegaram um ônibus, só que o destino não era São Paulo. O destino era Niterói. E isso sozinho não é tão estranho, porque eles poderiam simplesmente fazer ali uma baldeação antes de chegar no destino esperado. Só que, como a gente já sabe, não foi isso que aconteceu com os dois. O caso vaza para a imprensa e vira de um dos assuntos mais comentados do país. E aí, como não poderia faltar, vêm as primeiras teorias. Bom, a primeira ideia foi simples. Será que eles foram atingidos por algum raio? A gente sabe muito bem que aquela região estava tendo fortes chuvas naquele momento e era algo plausível, né? Só que não, os corpos eles não tinham nenhuma queimadura característica de alguém que foi atingido pelo raio. Então,
essa teoria acabou sendo descartada. A segunda ideia, um pouco mais plausível, seria um latrocínio, né, que seria o roubo seguido de morte, porque foi encontrado uma quantidade muito menor de dinheiro que eles teriam levado anteriormente. Por isso já dá para se ter uma ideia que realmente foi um roubo que aconteceu ali. Só que quando alguém vai roubar, ele leva tudo, não deixa um pouco. E eles tinham, sim, um pouco de dinheiro ainda no bolso. E isso acabou fazendo com que as autoridades descartassem essa teoria. E um jovem chegou a contar que encontrou os corpos 2 dias antes da polícia. E por que será que ele escondeu isso? Ele virou suspeito de ter ficado com esse dinheiro aí. Só que nada foi provado e ele saiu da lista. Mas teve uma pista que ninguém conseguiu explicar, que no caso são as folhas de bananeira embaixo dos corpos. Tinham sido cortadas, e esse detalhe de ter sido cortadas que deixou todo mundo muito encucado ali, porque não tinha nenhuma faca no local. Bom, isso pode dizer que alguma coisa ou alguém posicionou os corpos daquele jeitinho, sabe? E que provavelmente esse alguém acabou levando embora os objetos que ele usou para fazer tudo aquilo ali. Que também não faz muito sentido. Descarta. Porque, segundo as investigações, teria ali uma trilha que demonstraria que teria uma terceira pessoa, possivelmente. E não, nada disso. Bom, a teoria número 4. Aqui a história fica um pouco mais interessante, porque um dos suspeitos ele era espírita e de vez em quando ele fazia experimentos para tentar se comunicar com seres do outro mundo, com a ajuda do seu amigo, o Miguel. Uma dessas experiências acabou gerando uma explosão tão forte numa praia que os moradores acharam que tinha sido um terremoto. A própria Marinha chegou a investigar e nunca explicou nada. E tem mais. No dia da viagem, Miguel encontrou uma sobrinha ali no caminho e disse uma frase bem estranha. Ele falou que precisava saber de uma coisa e que quando voltasse, ele contaria se realmente acreditava em espíritos ou não. Quando perguntaram para ele sobre aquela máscara que ele estava fabricando, a resposta foi ainda mais bizarra, que eles estavam trabalhando para salvar o mundo da destruição. Esquisito, né? Com tudo isso, um parapsicólogo famoso da época deu a sua opinião e acreditava que os dois tentavam abrir uma espécie de portal para uma outra dimensão, usando o que os espíritas chamam de terceiro olho. E segundo essa teoria, a experiência envolvia tomar uma substância em jejum capaz de causar um tipo de efeito, um estado de transe. E esse suposto outro mundo emitiria uma luz tão forte que seria preciso proteger os seus olhos. Daí, as máscaras de chumbo eram tão importantes nesse caso. Bom, muitas coisas é teoria, mas existem as provas palpáveis, no caso, a autópsia. E a autópsia foi muito mal feita, porque talvez a gente tivesse a resposta para todos esses problemas e enigmas que esse caso traz. Só que não foi bem assim não. Um funcionário do Instituto Médico Legal contou que os órgãos dos corpos das 2 vítimas que precisava ser analisado, você sabe o que aconteceu? Apodreceram. Aonde? Dentro da câmera gelada do laboratório. Sabe por quê? Porque a câmera estava quebrada. Pode um negócio desse? Bom, se isso aí já não é loucura o suficiente, a outra loucura é pior que tudo. Porque, segundo eles, um cachorro entrou e comeu parte do que restava. É um absurdo muito grande. O resultado do exame toxicológico? Inconclusivo. Some a isso o fato de que os corpos ficaram dias expostos ao sol e à chuva antes de serem recolhidos, e os médicos legistas responsáveis simplesmente sumiu do trabalho por vários dias. Quando o irmão de uma das vítimas foi lá buscar o documento depois de meses sobre os corpos, descobriu que a causa tinha sido indefinida.
Um promotor, ele acabou analisando os laudos e percebeu que existiam erros graves nas informações. Uma rasura no documento, imprecisões, e um dos peritos chegou a recusar a colocar o nome nesse documento. Sabe o que ele fez? Ele colocou um outro nome no lugar de uma pessoa que já tinha morrido. Sim, olha o nível. Ou seja, até hoje ninguém sabe se aquilo foi uma incompetência ou se alguém queria mesmo esconder alguma coisa ali. Enquanto isso, depois desse desastre todo, depois desse caos todo, uma nova teoria, ela ganhava força na imprensa, que era o contato extraterrestre. Não poderia faltar, óbvio. Um repórter foi até a oficina das vítimas e encontrou um livro lá. Um livro que era sobre a vida em Marte, se eu não me engano, acho que era isso mesmo. E o interessante é que na mesma noite que os corpos foram deixados ali no pé do morro, várias pessoas da região acabaram relatando ter visto luzes estranhas no céu, piscando entre uma cor de azul e laranja. Anos depois, em 1980, um ufólogo famoso já tinha trabalhado até com a NASA, veio no Brasil especialmente para investigar esse caso. Ele subiu o morro e notou algo que ninguém tinha uma explicação para aquilo. Bem no local onde os corpos foram encontrados, não tinha nenhuma vegetação. Tá, mas o que isso significa? Que em uma área de mata fechada você encontra só aquele pedacinho ali? Tinha alguma coisa esquisita, segundo ele. Um ano depois, a justiça ficou insatisfeita com a investigação e pediu para exumar os corpos. Um novo detetive assumiu o caso e refez, hora por hora, os últimos passos dessas vítimas, E ele descobriu algo importante. Existia um intervalo de quase 1 hora, sem absolutamente nenhuma explicação sobre onde os dois estavam. Eu levantei os passos de Miguel e Manuel em Niterói. E o que mais me intrigou foi o encontrar um espaço de tempo vazio entre a rodoviária e a Fluscop, a loja em que eles foram vistos pela primeira vez, logo após terem chegado em Niterói. E porque me intrigou esse espaço de tempo, eu refiz o possível trajeto deles, a pé, de ônibus e de táxi, no caminho entre a rodoviária e a Fluscop. E, de todos esses modos, eu encontrei um espaço de tempo vazio. Logo, eles teriam estado em algum ponto antes de chegarem à Fluscop. A teoria dele é que, nesse intervalo de 1 hora, eles teriam passado no centro espírita, no caminho do morro, e foram levados até lá por alguém com muita influência. Só que é que tá, meus amigos. Conforme ele avançava nas investigações, ele diz que começou a sentir coisas estranhas. Basicamente, ele estava sentindo uma pressão de superiores para que ele parasse a investigação. O arquivamento do processo pela justiça foi estranho, foi atípico. A regra geral nesses casos é que o processo vá da polícia para juízo, volte de juízo para a polícia até o tempo de sua prescrição, que seria, no caso, 20 anos. Mas 2 anos e pouco após o fato, a própria justiça pediu, através do Ministério Público e por intermédio do juiz que comandava o feito, foi arquivado. Em 1969, o caso foi completamente arquivado. Sem aviso, tá? Sem explicação, sem nenhuma decisão. E segundo o próprio detetive, não fazia o menor sentido parar aquela investigação ali. Anos depois, quando um programa de TV tentou acessar os documentos, foram informados que os arquivos, todos os arquivos, tinham sido destruídos. Ou seja, mesmo que alguém quisesse reabrir esse caso, não dá mais, não teria como. E se eu te dissesse que o mais assustador é que esse caso não foi o único, porque 4 anos antes, em 1962, um técnico de televisão, ele foi encontrado morto num morro perto dali, sem sinal de violência, usando uma máscara de chumbo. Ele tinha dito que ia até lá para tentar captar um sinal de TV, sem nenhum equipamento.
E 20 anos depois do caso das máscaras de chumbo, em 1986, 2 amigos também foram encontrados mortos numa praia isolada do Rio de Janeiro. Também sem sinal de violência. E ao lado deles uma garrafa vazia, copos plásticos e um pó cheio de amônia. A perícia encontrou um traço de veneno extremamente tóxico. E o detalhe é que os dois faziam parte de um grupo de estudantes de ufologia. E na noite em que eles morreram, eles foram até lá, na praia, justamente para observar os céus. E até hoje, ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu no Morro do Vintém. Pode ter sido um ritual que deu errado, pode ter sido um experimento científico secreto e pode ter sido, infelizmente, um assassinato disfarçado. Ou também pode ser uma resposta que a gente não está preparado para ter agora e que vai demorar muitos anos ainda para a gente realmente saber o que aconteceu. Mas o que tem como a gente saber é que se a perícia daquela época tivesse feito o seu trabalho direito, muito provavelmente hoje esse mistério já tivesse sido resolvido. Isso eu acredito que é um fato. Houve interesse em badalar os ufólogos, o disco voador, mas a realidade, isso aí é uma revolta minha. Porque toda vez que eu ouço falar em assunto máscara de chumbo, mexe comigo. Mexe comigo, toda vez que eu ouço falar assunto máscara de chumbo, mexe comigo. E no meu fraco modo de entender, não existiu nada por aí de disco voador. Mas e aí, me fala de você, o que você acha que é? Você acha que é um ritual? Uma experiência que deu errado? Pode ter sido realmente alguma coisa relacionada aos OVNIs? A gente está tendo muitos casos aí com os Estados Unidos soltando cada bomba. Aí, o que pode acontecer? Esses casos que antes não tinha solução, pode ser que tenha agora. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário é muito importante. Até a próxima aí. Foi!